Melhor, agora vamos sair do pior e vamos para o melhor deputado estadual eleito. Sequência de melhores agora, hein? Não, sim. E aí nós não temos 3 concorrentes, nós aqui, Estados Unidos do Brasil, nossas regras, nossos concorrentes, e aqui nós temos o senhor Eduardo Suplicy. Senhor Eduardo Suplicy, que é o melhor deputado estadual eleito, que é um cara... Eu poderia fazer brincadeiras falando que ele é o pai do Supla, entre outras coisas que são engraçadinhas e tal, mas falando papo reto, papo sério, ele escreveu um livro que eu recomendo a todos que leem, que se chama Renda Básica da Cidadania, também conhecido em outros meios como Renda Básica Universal. O que significa isso? Significa que, em vez de ter um salário mínimo que não atinge o mínimo existencial, que não garante você, indivíduo, cidadão, de ter a busca da felicidade, de você poder abrir a sua empresa ou realizar um projeto de vida que você sempre teve na cabeça, ele tem esse programa, não é dele, mas ele tem o seu projeto nessa obra descrito, e fruto desse dinheiro, que está atrelado à DIEESE, basicamente, ou seja, em vez de ganhar R$1.000 e poucos, você vai ganhar R$8.000. Isso não é para uma classe que está na base da pirâmide social. Isso é para todos os brasileiros, basicamente. O que é R$8.000 para quem ganha R$1 milhão? É nada. Mas o que é R$8.000 para quem nem ganha um salário mínimo, ou que depende exatamente de auxílio, políticas assistencialistas na casa de milhões de brasileiros e famílias que precisam. Então, a política de criar-se no Brasil, e com projeto de lei, um programa de renda básica universal, o programa de renda básica da cidadania, seguindo a obra de Suplicy, é extremamente válido não apenas para o debate, mas como um programa que pode ser extremamente revolucionário para criar, de fato, uma classe média enorme no Brasil. Então, assim, de coração, esse é o meu voto, é possivelmente um dos votos que, enquanto co-apresentador desse excelente podcast, que eu amo fazer, assim, Eduardo Suplicy está no meu coração, e principalmente quando ele não foi chamado a uma reunião do PT de conciliação ali, com toda a ampla frente organizada, ele pegou os papéis e botou o pau na mesa, digamos assim. Pegou os papéis ali que ele tinha planejado falar, e ele falou: por que eu não fui convidado para essa reunião? Eu tenho coisas a falar, a gente tem que debater renda básica da cidadania e tal. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert foi na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou. Cara, o Suplicy, ele dedicou a vida dele, né, à renda básica de cidadania, a renda básica cidadã, a renda básica universal, imposto de renda negativo. Cara, chama do que quiser, chama de avanço, mas é um projeto muito grande, o valor é debatido, mas o Eduardo Suplicy, ele viajou o mundo, né, visitou comunidades do Quênia, visitou o Alasca, visitou outros lugares que esse sistema é implementado, cidade de Maricá, do Rio de Janeiro, tudo isso para conseguir implementar. E nos tempos dele de Senado Federal, ele também conseguiu passar projetos, mas que nunca foram adiante, da renda básica universal, que garante que todo brasileiro, não importa a renda, a origem, classe social, a condição, receba um mínimo receba dinheiro. Para quem não entende muito sobre renda básica universal, é um dinheiro por você tancar o Brasil. Quando você está tancando o Brasil, é uma recompensa por você tancar o Brasil, você recebe esse dinheiro. Então, quando você está tancando o Brasil, você recebe. A grande questão é que dentro do programa dele, uma das grandes críticas superficiais que é feita à renda básica da cidadania é da onde que virá tanto dinheiro. Ocorre que o Brasil possui um dos sistemas tributários mais sofisticados, entre aspas, a palavra é sofisticada, mas eu já explico em papo reto, do mundo. Nós temos 5 espécies tributárias, são impostos, são taxas, são contribuições de melhoria,
contribuições para fiscais e empréstimos compulsórios, sendo que o mundo todo basicamente só segue em 2 formas, que são impostos e taxas. O Brasil é um dos países que possui uma das melhores empresas do mundo, que é uma empresa estatal, que é a Receita Federal, que arrecada tributos de todos os brasileiros. O que não falta é receita. Essa é a grande réplica contra a crítica de onde poderá sair esses subsídios. Eduardo Suplicy explica isso na obra. E antes de passar a palavra para o Beco, eu digo mais uma coisa. Se alguém efetivamente quiser uma obra da renda básica da cidadania, mande um e-mail para o contato nosso dentro do site do Backroom Studios dos Estados Unidos do Brasil, manifeste, mande um e-mail e eu pessoalmente enviarei uma cópia para vocês. É só falar que a gente tem toda a questão da arrecadação, né, tributária do país, a gente tem a questão das estatais, né, que poderiam, o lucro delas poderiam servir, os royalties, né, do petróleo, por exemplo, poderiam servir de fato ao povo brasileiro, e tem outras fontes de renda que o Brasil ainda não explorou, que é, por exemplo, créditos de carbono da Amazônia que poderiam vir a financiar um programa de renda básica universal. Cara, a gente tem a Amazônia, imagina o quanto de dinheiro que a Amazônia poderia gerar pra gente conseguir uma renda básica universal, tá ligado? E é um dos grandes projetos que eu acredito que o Lula tentará implementar durante seu mandato, de criar a zona da Amazônia como efetivamente uma zona internacional, em que países desenvolvidos, alguns deles já fazem isso, como é o caso da Noruega, que pagam para que a Amazônia seja preservada, mas que a Amazônia não é apenas do Brasil. O estado do Amazonas, sim, mas a Amazônia entra em outros países da América do Sul, da América Latina, e a Amazônia é o grande oxigênio do mundo. Então a Amazônia é do mundo. E nós precisamos ter todo carinho com isso, porque nós estamos vendo as mudanças climáticas. Uma salva de palmas para o Eduardo. Não, com certeza. Se você estiver ouvindo isso, ou seja num corte, por favor, entre em contato com a gente. Eu, pessoalmente, acredito que o Beco também, nós seremos extremamente gratos por ouvir suas poucas palavras. Você é, de fato, um político profissional que pensa na república, na coisa pública, para o bem de toda a população brasileira. Vamos para a próxima categoria, que trata também de algo que foi o melhor, né? O melhor, só que no caso, a melhor seleção que ia trazer o Hexa, mas foi desqualificada. Brasil. Pronto. Não quero falar sobre isso. Muito triste. É triste demais. É muito triste. Melhor momento dos debates. Melhor momento. O primeiro concorrente foi no debate da Band, em que o candidato padre, o candidato Kelvin, o candidato pastor, versus a Soraya. Padre Kelson. Kelvin? Isso. Padre, candidato padre. E, cara, é impressionante, porque chama de... Ele é um padre de festa junina, e o Lula fala, ele tá fantasiado de padre e tudo mais, né? Então, cara, é uma coisa muito bizarra, é tosca. Né? Não, é tosco. Primeiro porque ele não é padre. Para você ser padre, e eu não... Apesar de ter sido parcialmente criado sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, ele não está afiliado ao Vaticano ou a nenhuma diocese no Brasil. Ele foi pastor, creio, de acordo com o que eu lembro de ter estudado sobre essa figura que foi colocada no meio do debate, como mais um cabo eleitoral para o Bolsonaro. Ele foi um pastor no Paraguai durante um breve momento. Não, Peru, não é? Não lembro exatamente o país, mas tipo, é uma pessoa que não tem relevância social e não tem relevância nacional alguma.
e só falava besteira, falava de coisas como o que acontece na Venezuela, a implementação do projeto comunista que acontece lá e o que fazem os comunistas com as suas mulheres, enfim, supostamente tudo isso com, né, aquele... você levanta o braço com os dedinhos e joga aquela pitadinha de sal de fake news. E a gente tem que lembrar da fala da Soraya para o padre, né? De falar, você acredita no inferno? Que... Segundo o concorrente. Que tristeza. Que tristeza. Que é o Luiz Felipe Dávila ali nas suas considerações finais, indignado com a falta de propostas no debate, ele olha para a câmera fixamente e diz: que tristeza. Candidato do Partido Novo, que durante o debate falou da escola de excelência de preparo de candidatos para o mundo político e que fez esse ato falho, né? Que tristeza. Que tristeza. E, cara, e o nosso concorrente número 3 dessa categoria dos melhores momentos do debate é o Bolsonaro pedindo votos para se eleger como deputado federal. Muito obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República. Que foi justamente no último debate eleitoral, não pela Band, mas pela Rede Globo. O debate da Globo, historicamente, é o último, né? O da Band sempre é o primeiro, o da Globo é o último. E o Bolsonaro, no final, ali, pede para ser... falho, talvez. Não sei o que ele supostamente utilizou antes para manter os nervos um pouquinho mais calmos, mas vai ver um mix disso com alguma bebida, supostamente. Ele, do nada, foi lá, em vez de pedir para ser reeleito como presidente da República, pediu para ser deputado federal. E aí, quem ganha? Quem ganha nisso, Beco? O melhor momento dos debates. Cara, com certeza, cara, tipo, eu gosto muito do momento da Soraya com o candidato padre. Também. É menção honrosa. É menção honrosa, mas, porra, o Bolsonaro pedindo voto pra se eleger deputado federal é foda, tá ligado? Tipo, palmas, uma salva de palmas para o... Salva de palmas. Vamos para o maior apoiador de candidato. Primeiro concorrente, nós temos uma figura internacional, senhor Donald Duck, não, Donald Trump. Donald Trump, que deu 2 videozinhos curtinhos dando apoio ao candidato Bolsonaro. E foi isso. Já podemos ir para o concorrente número 2, porque não teve muito mais do que isso. Tipo, a concorrente número 2 é o Guilherme de Pádua, né? Que é um bolsonarista assumido que morreu agorinha, caiu. Porra. Ele tem indicado agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. O Guilherme de Pádua que faleceu esse ano, que é o assassino da Daniela Pérez, pô, inclusive... Tem um documentário muito bom sobre esse caso, né, produzido pela própria Glória Pérez. Então esse traste está junto com o nosso concorrente número 3, que é Eu Lavo Meu Baralho. Eu acho que o maior apoiador aqui de candidato é o Olavo de Carvalho, mas depois de refletir sobre esses assuntos. E olha que ironia das coisas. Guilherme de Pádua com sua namorada em 1991, creio eu, durante as gravações de uma novela da Rede Globo, assassinou, usando uma tesoura, a filha da Glória Pérez, a Daniela Pérez. O momento foi tão emblemático no país para quem nasceu após esse momento que estava ocorrendo o início de um processo de impeachment do presidente Collor, à época. E durante a fase na Câmara dos Deputados de abrir ou não o processo de impeachment, o Collor renunciou à presidência. O processo continuou, não do impeachment, mas ele ele teve seus direitos políticos suspensos
por 8 anos, onde ele passou boa parte do seu tempo nos Estados Unidos, morando em Miami, na Flórida. Um momento importante de relevância nesse contexto é que no ato que nós sempre precisamos ter um chefe de Estado máximo, que é o presidente da República, o Itamar Franco, que deveria assumir a faixa, ele não pôde assumir a faixa porque coincidiu justamente com essa enorme tragédia que comoveu o país inteiro. Então teve que ser adiado por um dia justamente por causa disso. E coincidências não param de ocorrer nesse multiverso de desorganização, de desordem, e a Glória Pérez é uma das grandes admiradoras do Bolsonaro. Esse cara que defende armas para todo mundo, esse cara que tem falas horríveis, como está em uma de nossas categorias logo à frente, Guilherme de Pádua, que era bolsonarista, que matou a filha da autora de diversas novelas e auxiliou a criar, através de uma ação popular, uma lei famosíssima no Brasil, que possui eficácia e eficiência jurídica até hoje. A gente está falando justamente da lei de crimes hediondos. A Glória Pérez é bolsonarista. Que mundo nós vivemos? Mas o grande prêmio, né, eu acho que Beco concorda, nós debatemos toda essa lista, vai para o grande poeta que falou muito enquanto calado, que é o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho ganha esse prêmio. E mais um prêmio de melhor, agora temos o melhor figurino. Melhor figurino aqui é o Oscar dos Estados Unidos do Brasil. A gente tem que ter uma categoria de melhor figurino. Categorias técnicas. Melhor figurino. Primeiro candidato, o Padre Pastor, Padre Kelvin. O Padre Kelvin, ele eu faço questão de botar nesse figurino por duas razões, que está nessa lista pelo figurino. Primeiro, pelo Lula ter falado, você está fantasiado de padre, você não é padre, você está fantasiado. E outra questão que eu gostaria de deixar que a galera que estuda, né, que estuda a religião e tudo mais, estuda a igreja, ritos da igreja e a liturgia da igreja, falou, cara, esse figurino que o padre usa do crucifixo, com essa batina, com essa torre que ele usa, não existe em lugar nenhum do mundo, assim, sabe? Que ele fala que são as vestes dele e tudo mais, né? Mas aí entra um fator complexo, que é o segundo concorrente, que é qualquer figurino patriótico em frente do quartel. Se você, cidadão de bem, está com a camisa da seleção brasileira amarela, você pode ser um candidato desse. Nós debatemos e tem a ideia de justamente colocar de forma exemplificativa, que culmina justamente todo esse espírito, é aquele vídeo do pai com a mochila nas costas e ele fala para sua filha, papai está indo para Brasília. Papai. Oi, filha. Onde você vai? Papai, meu amor. Papai vai para Brasília representar a nossa nação, defender nossa pátria. E depois de algum tempo tem o áudio da filhazinha, que nós não mencionaremos o nome, é claro, porque afinal existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que deve ser respeitado, porém o áudio da filhazinha é justamente ela falando que a mamãe está sofrendo maus tratos dentro de casa. E ela fala, mamãe tá passando muito mal, papai, volta para casa, mamãe tá gemendo. Pai, onde é que o senhor tá, pai? Entra um homem aqui em casa e faz 1 hora ele está trancado com a mamãe aqui no quarto. Eu acho que ele está maltratando ela.
Essa é uma daquelas fake news inofensivas, tá ligado? Tipo, essa é uma fake news inofensiva, assim, tipo... É fake news memética. Tipo, muito boa, assim, tipo, mas, cara, eu não tenho, tipo, eu já vou entregar aqui logo de vez, assim, que o melhor figurino de todos, o ganhador da categoria, eu quero salva de palmas, é o Capitão Avan. Capitão Avan, Luciano Hang, que dono das empresas Avan, que assim é uma mistura de Zé Carioca com seu figurino sempre verde e amarelo. Às vezes ele coloca uma roupa de super-herói como Superman, mas com aquelas espumas, mais de verde e amarelo, capa amarela. E tem a loja que o nome é Avan e na frente fica a Estátua da Liberdade de Nova York, que na verdade não foi feito pelos americanos, foi um presente dos franceses em função da liberdade, da independência americana frente ao Reino Unido, à Grã-Bretanha, ao rei à época. Mas enfim, grande prêmio aqui vai para o Capitão Avan como melhor figurino por sua coerência de sempre ser esse mascote pitoresco, paspalhão, engraçado pra caramba, de não ter vergonha alheia. Ele não tá fazendo personagem nenhum, é ele é assim o tempo inteiro. Imaginem só, no bicentenário da independência do Brasil, estava o presidente da República, Jair Bolsonaro, do lado dele não estava o seu vice-presidente, Hamilton Mourão, não estava a primeira-dama, Michele Bolsonaro, estava o velho da Avan, o Capitão Avan, vestido de terno, paletó, calça verde, não era oliva verde da bandeira do Brasil? É o mesmo figurino que ele foi na CPI da Covid. E ao lado dele, nada mais, nada menos do que um chefe de Estado de outro país, que tem elo com o Brasil, que foi o primeiro-ministro de Portugal, que teve que se explicar pelas várias gafes ali cometidas, como que usurparam o bicentenário nosso para servir de palanque para o Bolsonaro se candidatar e se eleger nessas eleições. Mas seguiremos à frente. Parabéns, Capitão Avan. Não vou bater palma para você nunca. Próxima categoria, melhor ex-bolsonarista derrotado nas urnas. O primeiro concorrente nada mais é do que um ex-ator da Globo, que também fez seus papéis em filmes adultos. E a gente está falando do Alexandre Frota. Por que a gente está falando melhor ex-bolsonarista derrotado nas urnas? De fato, ele foi derrotado nas urnas e recentemente foi o último dia dele no Congresso Nacional. E ele falou que para muita gente que acha que eu fiz muita putaria, a putaria tá aqui. E o Alexandre Frota, durante a pandemia, no estado de São Paulo, se organizou com o Ministério Público Federal e se organizou com a Polícia Militar do estado, justamente indo contra festas clandestinas. E numa dessas festas clandestinas, que tinha jogos de pôquer, bebida para tudo quanto é lado, ninguém usava máscara, etc. Estava um grande jogador de futebol do cenário nacional, flamenguista. Estamos falando do Gabigol. Embaixo da mesa. Debaixo da mesa, escondido. E junto dele estava quem? Um MC. MC Gui, aquele verme, o suposto verme. Então, Alexandre Frota teve muito que se redimir aí durante sua passagem, e eu não posso deixar de esquecer a recente briga que ele teve no Twitter com o ator Zé de Abreu. O ator Zé de Abreu, que fez personagens emblemáticos como na Avenida Brasil, e que é um petista militante, aberto, e o Zé de Abreu trocando farpas, o Alexandre Frota. Eu acho que o Beco pode me auxiliar aqui, mas o grande ponto é que o Alexandre Frota rebaixou o nível de qualquer debate, argumento falacioso, tipo, nem Schopenhauer poderia pensar num nível tão baixo. Não que Schopenhauer pensasse assim, mas
de usar um factoide, um argumento que foge de qualquer escopo de debate e atacar diretamente o ágamo, o íntimo do seio familiar do Zé de Abreu. Zé de Abreu, infelizmente, perdeu um filho, cometeu suicídio, e a fala que o Alexandre Frota fez no Twitter, e que quase imediatamente ele apagou, mas a internet não perdoa e está printado para toda a eternidade, ele fez um comentário que é, no mínimo, repugnante para qualquer pessoa. É aquele negócio, né, do Alexandre Frota, ele era inclusive ele fazia a novela de Corpo e Alma, né, do caso que a gente citou da Glória Pérez, da Daniela Pérez, e é aquele negócio, né, cara, ele foi um ator muito proeminente na década de 80 e 90, e depois ele teve seus baixos lá, fazendo filme pornô, ele fez muita coisa. O Alexandre Frota fez Casos dos Artistas, e é aquele negócio da pegada que ele tem um certo... A classe artística tem um certo desdém por ele, né? No sentido, ele não é artista de verdade e tal, ele é muito... Ele não é artista e tal, então aí o Zé de Abreu ficou puto, porque o Alexandre Frota ia integrar o governo de transição na parte da cultura e tudo mais, e aí desceu o cacete nele, e o Alexandre Frota fez essa declaração infeliz. Infeliz é pouco. Se você, ouvinte, teve algum membro na família, ou conhecido, amigo, próximo, que cometeu suicídio, você sabe a dor que é. E ter que ouvir de qualquer pessoa, não importa se é anônima ou uma figura pública, um ataque desse pessoal, você tem todo o motivo do mundo de ter não apenas a minha compaixão, a nossa compaixão, mas ao mesmo tempo de ficar puto pra caralho, porque isso não se faz com ninguém. Vamos pro segundo concorrente, que é a Joyce, a famosa Joyce Hasselman. Cara, a Joyce Hasselman, ela foi muito mal nessas eleições, né, cara? Ela teve... Quanto? Eu sou burro. Ela teve 10 mil votos, na última ela teve 1 milhão, é o quê? 10%? 1% dos votos que ela teve nas últimas eleições. Fator de 1000? Ela desidratou, né? E ela... Caiu no ostracismo. Caiu no ostracismo, é meio maluquinha das ideias também. Igual o Alexandre Frota, assim, são várias camadas, assim, ó, uma personalidade muito complexa. E também temos o terceiro concorrente de um ex-bolsonarista derrotado nas urnas, né? Que ele tentou sair pelo Senado pelo Mato Grosso do Sul e perdeu para Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, que é Luiz Henrique Mandetta, né? Que deu notoriedade durante a pandemia como um cara bom, tal, que estava tentando fazer o certo, correndo pelo lado certo ali, fazendo as lives. Ele estava num papel mais de mediador entre o que o Bolsonaro queria, que era uma imunidade de rebanho, em que toda a população brasileira pegasse a porcaria do vírus, e ao mesmo tempo ele estava atendendo às necessidades que a Anvisa estava pleiteando como prioridade. Então, o Mandetta, nunca imaginei ele como um bolsonarista raiz, mas sendo um ministro, ele está submetido ao presidente da República, ele tem que cumprir, de fato, o que o presidente da República entende como política pública. E ele fez isso da melhor forma possível para atender a população brasileira, e, por causa disso, houveram diversos desafetos entre o Bolsonaro e o Mandetta, e Mandetta, assim como vários outros ministros da saúde, rodaram. Beco, é contigo. Quem é o melhor ex-bolsonarista derrotado nas urnas que ganha o nosso grande prêmio pastel de queijo? É o Mandetta, cara. Eu acho que é o Mandetta por tentar fazer o mínimo. O Mandetta ele teve esse papel, né, ali, né, de tentar, né, trazer um pouco a bola pro chão, né, naquele, tanto que não durou muito, né, tanto que depois já foi substituído pelo Nelson Teich, depois de que o Nelson que Teich, durou menos ainda.
não tancou e já foi o Pazuello, depois o Pazuello também foi convidado a se retirar, depois já entrou o Queiroga. Então, cara, na pandemia tivemos 4 ministros da saúde. E, cara, eu acho que essa premiação vai pro Mandetta, mas com ressalvas, porque o Mandetta ele não é um cara. É que essa categoria aqui ela é o melhor ex-bolsonarista, que é uma coisa legal, mas ela também é uma categoria muito complicada de ser. Então, é uma premiação sem salva de palmas. É uma premiação. Assim, ênfase no derrotado nas urnas, eu relembro o impeachment, o golpe da Dilma, em que o Mandetta falou tchau, querida, tchau, querido. É uma premiação com ressalva. Vamos para o pior bolsonarista derrotado nas urnas. Pô, na outra a gente teve o pior bolsonarista derrotado nas urnas, melhor ex-bolsonarista, agora a gente tem o pior bolsonarista derrotado nas urnas, que é o Adriles, ex-Big Brother e ex-comentarista do Jovem Pan, concorrente número 1. Como concorrente número 2, nós temos simplesmente Paulo Cogos, e como concorrente número 3, nós temos Fernando Holliday, que é um cara que, tipo, tentou... cara, ele saiu do armário como bolsonarista de vez, agora abraçou, tá de corpo e alma e tá... Beijo, Kim. Beijo, Kim, assim, tipo, tocou foda-se e eu sou bolsonarista mesmo e Você mencionou brevemente o Adriles, BBB, bolsonarista, derrotado nas urnas, ok. Não precisamos de explicar, na verdade precisamos, não, mas se fôssemos ter que explicar a figura pública de quem é Paulo Cogos, nós gastaríamos umas outras 3 horas aqui para definir Paulo Cogos por suas diversas manifestações públicas em mídias sociais, em que ele dá rompantes, ele sai de 8 a 80, supostamente ele sofre de alguma síndrome psicológica, não sei se é apenas isso, ou se é uma questão cognitiva, mas efetivamente dá para perceber nos vídeos que ele está supostamente sob a influência de alguma coisa em diversas declarações raivosas, né? Vai ficar de costa! Grande merda, ficar de costa pra piroca do governo! Cala a boca, Petralha Porteira Drogada! Petralha Porteira Drogada! Então, essa premiação ela vai para o nosso louquinho de bairro, Paulo Cogos. Uma salva de palmas para o Paulo Cogos. Paulo Cogos, por favor, entre em contato com a gente. A gente quer ouvir muito. A gente quer ouvir muito de você. Seu pastel de queijo está pronto. E realmente é só queijo, tá? Então, é gostoso, mas também, enfim, é um prêmio em NFT, poderíamos dizer assim. É uma imagem, não é comível, mas deguste. Próxima categoria, vamos para maior brasileiro contra a polarização. O que seria o maior brasileiro contra a polarização? Nós temos como primeiro candidato Thiago Leifert. Thiago Leifert, que aposentou, né? Aposentou da Rede Globo e que recentemente voltou à Rede Globo. É uma coisa assim de louco. Voltou como comentarista, não foi? Não, ele voltou como narrador. E, enfim, estranho isso. Thiago Leifert, que todos nós conhecemos, tanto do programa Big Brother Brasil, outros programas aí da Rede Globo que eu, como BBB, só reconheço pelo nome. Acho que ele esteve no The Voice Brasil e comentou também jogos de futebol. E teve um programa que eu sou um pouquinho nerd e tal, gamer. Ele teve um programa aí que é o 01, que não fez sucesso algum. Eu acho que ele fez
um voto aí de alguém que assistiu, e por isso o nome do programa, 01. Não porque começava 1h da manhã. Mas como segundo concorrente, nós temos o pai dos podcasts, eu diria, né? Porque esse cara, ele durante a pandemia, junto com o seu co-apresentador, mas falando dele, ele conseguiu dominar todos os podcasts no Brasil e elevou realmente a estrutura a ser plagiada até o fim de MesaCast. Estamos falando nada mais, nada menos do que o cofundador do Flow Podcast, dos estúdios Flow, o Igor 3K. Com seu monte de papel, com sua pilha de papel entrevistando o Jair Bolsonaro. Ele foi realmente o cara em cima do muro, que não declarou seu voto ao Bolsonaro, mas também não declarou o seu voto direto ao Lula. E como ele é um carioca que ele foi morar em Curitiba, e é onde lá nasceu efetivamente a gênesis do Flow Podcast, eu não sei exatamente, é fácil, relativamente fácil, mas viola um pouco de dados pessoais, saber onde ele tem título de eleitor e creio eu que supostamente ele não votou em ninguém nessas eleições e terá que pagar altíssima multa de R$3, R$6. R$3 por turno, né? Mas eu acredito que ele pagou porque ele esteve no Catar. Alguma coisa ele fez porque ele foi para o Catar, e uma das coisas, para todos os brasileiros que têm interesse nisso, se você quer utilizar seu passaporte brasileiro, um dos requisitos é estar kit com o TRE da sua região, com a... Não. Isso daí é para tirar o passaporte. Quando você vai renovar o passaporte. Então, se você já tem um passaporte, você não precisa estar kit. Então o Igor 3K pode estar devendo para o TRE do Rio de Janeiro. Grave denúncia. Se é de Rio de Janeiro ou Curitiba, mas enfim, eu acho que se ele tem grana para o Catar, e o incrível foi, eu vi um corte que ele falou meses atrás da Copa do Mundo do Catar, ele falou assim, quase como Nostradamus, com bola de cristal, o super futurologista, ele disse, eu vou estar na Copa do Catar, eu vou assistir e eu vou ver o jogo do Brasil, e o Brasil vai ganhar de 2-0 em cima da Sérvia, eu não lembro qual era o país, e não é que ele acertou na mosca. Cara, Igor 3K tem que ser consultor para outras questões, além da política, além de outros cenários. Futebol, certamente dentro do... Qual o nome do podcast dentro do Estúdios Flow? O Sport Flow Sport Clube. Flow Sport Clube. Ele, realmente, os espetáculos dele, vale a pena você colocar no seu site de apostas, apesar de eu achar isso um pouco imoral, por questões de súmula vinculante do STF que proíbem esse tipo de jogatina. Mas, enfim... aposte aí e siga os conselhos do Igor 3K. E, por fim, o maior brasileiro, o cara mais em cima do muro é o Ciro Gomes. Vá adiante pra casa! Vou estudar história! Cara, Ciro Gomes, que é o recordista das nossas categorias aqui, né? Que o Ciro Gomes, ele aquele negócio cringe do cartunista tímido, ele sempre usava esse negócio do um só se alimenta do outro, um precisa do outro para viver, então esse papo do um precisa do outro, um é igual ao outro, que não sei o quê, e ele tinha aquele negócio, vote um para se livrar dos dois, eu sou o único capaz de derrotar o Lula, eu sou o único capaz de derrotar o Bolsonaro, e coisa e tal, e nisso ele ficou dando tiro nos dois, e cara, ele teve esse desempenho eleitoral que já foi premiado, inclusive, por essa noite de gala nossa aqui, pela premiação Pastel de Queijo, como o quarto colocado das eleições, né? Mas o nosso maior brasileiro contra a polarização, pelo fato de ele ter entrevistado o Bolsonaro e o Lula e ter falado, porra, eu não confio em vocês, não gosto de vocês, não confio em político, é o senhor Igor 3K. Ele foi autêntico, Igor 3K é uma figura notável, a diferença entre ele e seu ex-co-apresentador,
que era o Monark, que tudo que dava na telha, o Monark falava. O Igor 3K, ele realmente é aquele Homo sapiens que pensa antes de falar. E aí verbaliza seus pensamentos. O Igor 3K é uma pessoa, não estou dizendo, rasgando deselogios ao Monark nesse exato momento, e focando no Igor 3K, ele realmente é a voz da sensatez no programa Flow. E por isso ele fica ali como o nosso grande vencedor do nosso prêmio Pastel de Queijo na qualidade de maior brasileiro contra a polarização. Igor 3K, um abraço, entre em contato com a gente para receber seu prêmio. Salva de palmas. Voto no Lula mais inesperado. Essa categoria é uma categoria única, porque quem manda aqui é a gente. Então, voto no Lula mais inesperado é o João Amoedo. Cara, sem condições. O petista João Amoedo. O esquerdista. O garoto propaganda, aquele meme personificado do jovem que usa sapatênis branco, com bermuda branca, camisa polo branco, e ele fala: posso participar da festa de vocês? É o João Amoedo. E o próprio Partido Novo, a gente tem que dar esse contexto, que o Partido Novo liberou para os seus integrantes para que manifestassem seus votos em quem quisessem. Só que eu acho que João Amoedo não recebeu isso com legendas embaixo, subtítulos, que significava: pode votar em qualquer um, menos o Lula. Vote apenas no Bolsonaro. Vote apenas no Bolsonaro. Vote apenas no Bolsonaro. Exclamação, exclamação, exclamação. E João Amoedo foi considerado persona não grata, convidado a se retirar pela porta dos fundos. Do partido que ele mesmo fundou. Não podem fazer isso comigo. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? E, assim, João Amoedo, para onde ele irá? Será que ele vai pro PSOL? Eu acho difícil. Eu acho que é pedir... Será que ele vai pro PCO? Eu acho muito difícil. Cara, o João Amoedo, sem brincadeira agora, o João Amoedo ele poderia estar na rede. Ele poderia estar na rede. Agora, sim, da Marina Silva. Mas ele poderia estar lá. Eu acho que ele poderia estar tentando ressuscitar o MDB, que necessita de muita força agora em função das novas regras da cláusula de barreiras, mas ele também poderia ir para um partido de esquerda, não necessariamente o PT, mas já que ele deu o voto pro Lula de forma inesperada, eu acho que o PT vai receber de portas abertas, braços abertos. Venha cá, companheiro Amoedo. Seja muito bem-vindo. Aceita. Aham, Cláudia, senta lá. Simplesmente o petista João Amoedo. Eu consigo ver esse cenário. No mundo invertido dos Estados Unidos do Brasil, é possível visualizar isso como hipótese, porque as coisas mais impossíveis no Brasil de fato ocorrem. E esse foi mais um testamento que um voto mais inesperado foi do João Amoedo. E vamos logo e parabéns, eu devo dizer isso. Eu, pessoalmente, eu não tenho muitos elogios a fazer do João Amoedo ou seu partido, que, de novo, não tem nada. Faz a velha política do toma lá da cá, do latim, quid pro quo, de troca de favores. Mas ele mostrou currones, ele mostrou culhões de: tá liberado mesmo? Então tá, vou votar no Lula, não tô nem um pouco afim de ter mais um mandato do Bolsonaro, que possivelmente pode decretar o fim ao Estado Democrático de Direito. Próxima categoria, melhor jingle. A primeira categoria, Beco, é contigo.
Sem Medo de Ser Feliz, que é um jingle que o Lula ressuscitou de 1989, quando ele concorreu contra Fernando Collor. Primeiro concorrente. Esse jingle é bom, cara. Eu gosto desse jingle, cara. Toca o jingle. Lula, brilha nossa estrela. Lula, renasce a esperança. Lula. Segundo concorrente. É Pra Frente Que Se Anda, do Rodrigo Garcia. Jingle muito bom também. É de uma pessoa muito em cima do muro, né? Como estava polarizado igual a nível nacional, Tarcísio contra Haddad, Bolsonaro contra Lula, no estado de São Paulo, ele fez um jingle que era nem pra esquerda, nem pra direita, é pra frente que eu vou. É pra frente que se anda, é pra frente que a gente vai, andando junto pra não separar. Mas por fim, Beco, é com você, terceiro concorrente. Cara, pra mim é o vencedor, assim, já entrego logo que é o vencedor, que é o Capitão do Povo, que é um jingle fantástico, que é um jingle que uma dupla sertaneja fez pro Bolsonaro, cara, que é um negócio que pega, é um negócio que mexe com emoções, é uma coisa quase gospel, cartática, assim, que fala de salvação, de liberdade pro Brasil, que é o Capitão do Povo, que vai vencer de novo, que não venceu de novo, mas que fala igual a ele nunca existiu, é salvação pro nosso Brasil, é o Capitão do Povo, sabe? Aquele... Beco, para, você tá parecendo bolsonarista. Parei, não. Mas, Rafa, nosso grande DJ, por favor, solte o jingle. O Mindon chegou e o Brasil acordou. É o Capitão do Povo que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Cara, de verdade, assim, como um cara que gosta de marketing político, gosta de estudar essa área, tipo, eu não dou meus prêmios para o Bolsonaro, mas eu dou meus prêmios para o jingle. Esse jingle merece palmas, assim, tipo, merece muitas palmas. É o Capitão do Povo que vai vencer de novo. Vamos para a próxima categoria, pior fala de 2022. A pior fala de 2022, o primeiro concorrente da pior fala de 2022, começou com a seguinte, que é do nosso querido Monark, começou com a seguinte frase, que eles estavam debatendo sobre liberdade de expressão, etc., lá com o Kim e a Tabata, né, foi o fim do Flow 1.1, que é o episódio, acho que 545, que é quando o Monark estava lá, e ele falou, e ele começou com a seguinte frase: eu sou mais louco que todos vocês. E o resto, tipo, a gente já sabe o que virou, né? Ele falou, sou mais louco que vocês. Eu defendo a criação de um partido nazi no Brasil. Nacional, assim, citação palavra por palavra que ele falou, eu defendo o Partido Nacional Socialista no Brasil, fecha aspas, e aí, só divagando um pouco mais da fala dele, ele falava por que não. Mas um pequeno contexto, eu não estou defendendo a figura do monarca, eu estou defendendo a figura de uma pessoa que estava supostamente, e é filmado isso, ele estava, depois de 3 horas e meia de podcast, de um episódio, e com 2 parlamentares eleitos em exercício, e de tanto beber e usar seu vape, seu pendrive eletrônico, seu cigarro orgânico, digamos assim. Eu sou o Beck, então eu sou suspeito para falar do que eu vejo ali, mas não dá para sentir nada através da internet, né, a título de aromas. Porém, ele soltou isso, mas ele estava defendendo sobre uma perspectiva de liberdade de expressão estadunidense, né? E logo depois a Tabata Amaral, que foi eleita pelo PDT, teve apoio ali fortíssimo de um grandíssimo empresário do ponto de vista financeiro aqui no Brasil, fez uma estrutura ali para ser eleita dentro do PDT totalmente paralela ao PDT e foi eleita, e ela deu uma lição de moral para o monarca, dizendo que aquilo de fato é um absurdo, e efetivamente é um absurdo defender um partido nacional socialista no Brasil, apesar que nesses últimos 4 anos
cada vez mais estão pipocando por aí nos noticiários que existem células terroristas nazistas. Mas o pior disso tudo, ainda falando sobre a pior fala, que no caso é do Monark, o Monark, ele é um podcaster, né? Ele, antes, no YouTube, ele fazia streaming, mostrava joguinhos enquanto jogava Minecraft, um jogo para crianças e tal. Mas eu acho que a consequência, o desenrolar disso foi depois da fala da Tabata, o que o Kim Kataguiri falou em seguida, porque o Kim não estava fumando o mesmo cigarro eletrônico e nem o cigarro orgânico, e não estava tão bêbado, eu não tinha praticamente bebido nada. Ele efetivamente soltou a frase: eu defendo o nazismo no Brasil. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, com certeza, não vim lá das montanhas nevoentas atravessando 8.000 quilômetros de água, abrindo caminho por metade da Sicília e pulando de uma droga de avião para ensinar lições de humanidade aos nazistas. Nazistas não têm humanidade. Não, a fala do Kim foi o seguinte: a Tabata Amaral perguntou para ele, você acha que a Alemanha errou ao proibir o nazismo no Brasil? Aí o Kim Kataguiri falou assim: sim, errou. A Alemanha errou ao proibir o nazismo? Aí o Kim Kataguiri falou assim: sim, eu acho. Tá, então ele acha. E acha errado. Não, e continua. Não, ele continua a fala. Vamos soltar o áudio aí incompleto, porque um parlamentar jamais deveria defender o nazismo no Brasil, quando existe justamente lei que é contra a manifestação de liberdade de expressão. Liberdade de expressão no Brasil não é como o Monark pensa ou defende, existem limites, e isso jamais pode ser feito. E vamos para o próximo concorrente, que é o rapaz que estava na Ucrânia, que foi na Ucrânia lá cobrir a guerra, lá supostamente fazer ajuda humanitária e tal, ser um pouco repórter, talvez, né? Negócio de cobrir em loco os conflitos e tudo mais, e que é o Mamãe Falei, que ele teve aquele áudio vazado, onde ele compara a fila das refugiadas, que fala que a fila das refugiadas é melhor do que uma fila de balada em São Paulo, que tem aquela coisa de corpofagia também, tem aquela coisa ridícula, e tem aquela famosa frase do elas são fáceis porque são pobres. Então, cara, porra. E detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E só para dar contexto factível, ele não esteve diretamente no conflito na Ucrânia, ele foi para a República Tcheca, ao lado da Ucrânia, próximo da Ucrânia. E depois foi para a fronteira Eslováquia ali, ficou ali. Exatamente, e tudo aquilo lembra muito um vídeos fabricados de um parlamentar que está sendo execrado, e certamente execrado por todas as mídias sociais e pela mídia tradicional no Rio de Janeiro. Então, estamos falando diferente do Chupetinha de Minas Gerais, no caso do Rio de Janeiro, nós temos um outro parlamentar, que é o Gabriel Monteiro, que defende, entre outras coisas, vídeos montados muito parecidos com Mamãe Falei, só que em vez desses vídeos serem montados sobre guerra, etc., é sobre ele ajudar as pessoas, como crianças que estão em extrema pobreza, e ele passa as falas para essas crianças. E além disso... Você gosta de paçoca? Paçoca eu gosto. Gosto de paçoca. Você gosta de bolo? Gosto de bolo. Vou fazer sua festinha de aniversário. Aí tô acabando com o meu sonho, a máfia do reboque. Pior do que essa fala e essa montagem é que ele tá ali com a equipe dele, enquanto ele é parlamentar, seus assessores, como se ele fosse fazer uma incursão dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, e é tudo fake, é tudo gravado e tal. E isso foi vazado para todos os meios de comunicação. Mas pior do que isso foram as próprias declarações dos seus assessores, em que ele assediava moralmente, psicologicamente,
fisicamente, sexualmente, não apenas de mulheres, mas seus assessores homens. Assediava todo mundo. E existem casos que ele assediava menores de idade. Então, esse cara não merece nada. Esse cara, ele me dá nojo. Esse Gabriel Monteiro é uma pessoa nojenta. Ele é tosco mesmo, tá ligado? Ele é bem tosco, cara. Tem a fala do Pintou o Clima lá, que o Bolsonaro falou num podcast lá sobre as meninas venezuelanas, lá que ele tava falando sobre que tava andando em Brasília, encontrou as meninas venezuelanas, aí elas estavam todas numa vila pobre, ele tava andando de moto, sem segurança nenhuma. Aí ele fala, pintou um clima e tal, e aí ele fala que entrou lá, depois tinha documentado o vídeo, que não sei o que, cara, foi esquisito isso daí, cara, foi bem esquisito isso daí, foi bem esquisito, cara, essa daí eu acho que essa fala, eu acho que ela empata com a fala do Mamãe Falei, pela situação, porque as duas falas, elas são feitas com pessoas que estão... duas situação de vulnerabilidade. Então, óbvio. Além de ser falas machistas, misóginas, né, cara? Além de ser falas... Isso daqui a gente não tava... pensamento, pelo menos da minha parte, eu fui criado com mãe e avó. Eu participei de movimentos feministas por igualdade de condições salariais entre gêneros, desde criança. Tipo... tem essa veia dentro de mim de defender os direitos das mulheres. E quando você olha para essas mulheres como objetos sexuais, como Mamãe Falei, ou como outros membros do MBL falavam de fazer turismo sexual na Europa, o Tour de Blonde, de ir atrás de mulheres loiras, etc. e tal, como turismo sexual, é algo deplorável. E pior do que isso é quando a gente mencionou brevemente o Gabriel Monteiro, mas é o presidente da República falar que vai numa vila, numa comunidade, e falar que pintou clima com criança, de 12 anos, falando o que elas estavam aí. Sabe o que eu acho que eles merecem? Eles merecem que nem, tipo, tem aquele filme da Disney, só que eu não quero que a gente tome processo, em que o cachorro e a dama, eles estão dividindo o espaguete ao meio. Eu quero que Mamãe Falei divida o pastel de queijo ao meio, juntando pertinho do Bolsonaro, assim, boquinha a boquinha. Tem uma cachorra e um vagabundo. Uma cachorra bonita. Cachorro e vagabundo. Acho que é a Dama e Vagabundo. Esse é o nome do filme. Não. Vamos lá para a próxima. Pior apoio ao Lula. Pior apoio ao Lula. Cara, tem o apoio da Anitta. Cara, tem o apoio da Anitta que apoia pra caralho, depois não apoia, depois desapoia, depois apoia. A gente precisa saber, Anitta, você tem Ciro Gomes como assessor? Porque que cima do muro foi esse? Tipo, apoiou, fez o L, aí depois não pode fazer, proibiu todo mundo de fazer o L, aí depois fez o L novamente, declarou apoio ao Lula e tal. Porra, foi extremamente mal organizado. O segundo concorrente, diga lá, conclua, por favor. O segundo concorrente, cara, foi uma bagunça esse negócio aí. Eu não deixo o candidato usar minha foto, que não sei o quê, apoia, não apoia, é uma bagunça. Segundo concorrente é Fátima Bernardes, ex-William Bonner, atual Túlio Gadelha, que não gosta de ser chamado de marido da Fátima Bernardes, então aqui a gente vai inverter, por causa da questão de direitos iguais, a gente vai chamar a Fátima Bernardes de esposa do Túlio Gadelha. Só para fazer essa inversão. A Fátima Bernardes, que é uma representante da mídia hegemônica, mais hegemônica do que ela, desse jornalismo editorial contra a imprensa, contra o povo, um jornalismo editorial golpista, ela declarou, cara, apoio ao Lula. Mas... Ao Lula. Depois de um vídeo de, 5 minutos, falando, gente, eu participo de grupos de WhatsApp com as minhas amigas e não acredito nas fake news que estão falando e tudo mais. E aí ela conclui o vídeo por várias justificativas
dando declaro inesperado também ao Lula, que a gente nunca viu a Fátima Bernardes efetivamente dar um apoio declarado, assim. E foi muito interessante. Mas, por fim, o terceiro concorrente... Lula é um merda! Aquele vídeo que ele gravou logo após o segundo turno, dando apoio ao Lula, sem citar o nome do Lula, cara. Ele conseguiu dar um apoio ao Lula sem citar o nome do Lula. Só para dar um contexto, o PDT falou que ia apoiar o Lula no segundo turno e o Ciro Gomes gravou um vídeo falando a seguinte frase: eu seguirei as orientações do meu partido. Só que não falou o nome do Lula, não fez nenhum ato de campanha, não participou de nada. Foi um apoio muito esquisito, assim. Foi, porra, com spoiler, o pior apoio ao Lula. Quem é, Beck? É o Ciro Gomes, né? É aquele apoio que do tipo, você escreve um textão porque, sei lá, ganhou não, você teve uma enorme superação, e a gente conhece esses textões na plataforma LinkedIn, e vem um cara aleatório que você, de tantas conexões que você tem, o cara vai lá e dá um joinha. não fala assim, parabéns por sua nova conquista. Parabéns. Meus parabéns. Bem, falamos do pior apoio ao Lula, precisamos também agora falar de quem? Pior apoio a quem mais? Ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro. Temos o Bolsonaro. Temos como concorrente número 1 o apoio do DJ Alok. Temos a coisa mais louca do mundo foi Alok, e não foi no primeiro turno, não foi em pré-candidatura, foi depois do fim do primeiro turno, em meados do segundo turno, o Alok deu a louca e começou a dar apoio para o Bolsonaro, uma coisa que a gente... que tiro foi esse? Mas bem na coerência das falas do pessoal pró-armas, que tiro foi esse? Mas, segundo o concorrente, nós temos Neymar Júnior. Neymar Júnior, que eu gosto muito do Neymar, tá ligado? Mas, porra, ele tá nessa categoria de pior apoio, poderia ter outra pessoa como pior apoio, mas aquele, depois ele participou da live, realmente fez um apoio ali concreto, porque ele gol, tudo mais, mas aquele primeiro vídeo lá que ele postou lá, que ele tá sentado na mesa, uma coisa meio infantilóide, assim, que ele fica fazendo 22, assim, toca um funk, assim, 22, é Bolsonaro, e não sei o que, a musiquinha lá. Então o Neymar teve esse apoio aí, apoio meio tosco, depois ele fez aquele apoio mais lá, que ficou participando da live. E quem que é o terceiro concorrente, Beck? Não, eu só queria falar que em relação ao Neymar Júnior, ele estava jogando até muito bem na Copa do Mundo, eu acho. Até que... O Neymar é gênio. Até que ele tropeçou, caiu sem ninguém tivesse tocado nele. Quando ele se levantou, olhou para o Tite e disse: desculpa, estou me sentindo sem chão. Nesse contexto político, eu acho importante fazer uma piada idiota. Desculpa, eu tinha que soltar. Mas o terceiro candidato é uma pessoa que foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Um cara, assim, sensacional dentro das pistas, que fez corridas durante a década de 70 e década de 80, mas que soltou uma frase em relação ao Lewis Hamilton, o corredor brasileiro, brasileiro, não sei, chegaremos a isso daqui a pouco, mas enfim, estamos falando do Nelson Piquet, que poderia ter dado a bandeirada final ali em Interlagos, mas não deu por causa de uma fala polêmica, né, Beco? Ele fez a fala racista em relação ao Lewis Hamilton, né? E o Nelson Piquet, que foi chofer do Bolsonaro num dos 7 de setembro, né? Dirigiu o Rolls-Royce presidencial, e ele também estava numa dessas manifestações aí recentemente na porta de quartel, né? Nelson Piquet, né? Pois é triste demais, e ele tá proibido, né? Nós que somos fãs acompanhamos Fórmula 1,
ele tá proibido de Pisar no participar. paddock, né? Ele não pode participar em evento oficial Fórmula 1. Se o nosso Piquet quiser assistir grandes prêmios, ele tem que comprar a arquibancada. Ele tem que comprar pacote. Tem que ir lá no setor H assistir a corrida. E pagar R$20 num cachorro quente. Exatamente. Assim, tem que ir lá no setor A, lá pra ver o S do Senna e foda-se. Assim, tipo, ele tá proibido do paddock, assim, merecidamente. Por esse e por outros grandes motivos de falas assim absurdas do Piquet, que ele ganha o pior apoio ao Bolsonaro. Só lembrando que o Piquet doou R$500 mil pra campanha do Bolsonaro. Só. Ele doou R$500 mil pra campanha do Bolsonaro. Isso daí é dado público lá, entra no Divulgacante, você vai ver quem não sabe o que é, e o Nelson Piquet doou 501 mil reais, né? Porque ali no Divulgacante, você tem como ver todos os doadores, né? Então teve muito doador, pequeno e tal. E ali você tem, tipo, acho que é um top 10 ali, se não me engano, que eles botam... Não, top 5. Então você bota 500... Tinha uma doação de 500 mil, aí você bota 501 mil, se ficar acima ali no próprio site, já coloca acima. Então ele deu 500... Então ele colocou 501 mil, entendeu? Então... quase como uma autopromoção do tipo... Eu estou com o Bolsonaro e não me fecho. E não abro mão, né? Cara, pra sair dessa categoria de piores, vamos pra uma categoria de melhor, cara. Que é a nossa categoria de melhor primeira dama. Qual que é a concorrente número 1, Beck? Vamos falar da ex-primeira dama. Mas qual ex-primeira dama? Porque não tivemos tantas, né? A ex-primeira dama que a gente tá falando é atual. Não. A ex-primeira dama... a ex-primeira dama atual, que é... Tá vendo que é complexo? É complexo. A ex-primeira dama... Que é a mulher do Drácula. Que é a mulher do Drácula. Desculpa. O vampirão. Do Temer. O vampirão. A ex-primeira dama, que é bela, recatada e do lar, que é a ex-primeira dama. E como concorrente número 2, a gente tem a futura ex-primeira dama, a Michelle. E como concorrente número 3, temos ela. Quem, Beck? Quem? Tem simplesmente Janja. Cara, a Janja Lula da Silva, socióloga, organizadora de eventos, Lulapalooza, e que, piadas já fora, eu acredito que ela tem uma enorme visão do ponto de vista de organização, e eu acredito que ela tem um potencial de revolucionar o papel da primeira-dama no Brasil. Vamos ver que tipo de subsecretaria ou secretaria à presidência da República que a primeira-dama vai ter, mas eu estou falando isso relativo a projetos sociais. Eu acredito que ela tem, assim, muito a contribuir ao Brasil, e ela é uma excelente pessoa para dar seu braço direito, tanto em matrimônio, ao Lula, mas ela tem uma mente brilhante que, na minha opinião, eu posso estar errado, mas se juntar a Michelle com a Marcela, não dá uma Janja. Mas não dá. Não dá mesmo. A bela recatada do lar, a Marcela Temer, fez o que mesmo? Nada, né? Ela só teve esse destaque aí. A Michelle teve cheques do Queiroz, teve várias promoções aí, teve a inauguração tosquérrima do vestido que ela usou e que o Bolsonaro utilizou quando ele foi eleito e tal, e tudo mais, e eles colocaram isso dentro do Palácio da Alvorada, como se virasse uma espécie de museu. Uma exposição, assim, é um vestido meio Jack Kennedy, sabe? É tipo uma parada assim, tipo... Teoria do pau pequeno, cara, do tipo querer plagiar americano, do tipo, meu irmão, se toca, vai fazer uma parada, tipo, brasileira e na moral, o teu papel ali foi muito mais nas entrelinhas de jogo político, xadrez político, no Congresso Nacional, interlocução, dando apoio ao que o capitão manda. Exatamente, cara. E assim, a única coisa que eu sofro dela, em relação a ela, é ter que ouvir
com milhares de apoiadores do Bolsonaro em frente, dezenas de milhares, ouvir falas que, tipo, eu sou imbrochável. Na política, eu sou imbrochável! E depois ele dá um beijo nela e, tipo, dá pra ver em slow motion, tipo, uma cara de nojo que, tipo, no complexo dela, isso é claro. Não sei, vai ver ele comeu muita farofa produzido pelos Carlos Bolsonaro ali, com cebola e o hálito ficou ruim, mas não pegou tão bem. Parecia que ela ia regurgitar, ia botar pra fora, mas segurou. A grande ganhadora, de fato, é a Janja. E Janja, se você estiver nos ouvindo, você tem nosso total apoio aí, enquanto papel de primeira-dama, para, além dos papéis que a primeira-dama exerce, de inovar essa função e trazer maiores políticas públicas para as pessoas que mais necessitam. Cara, a Janja pode revolucionar mesmo. Parabéns. Parabéns, Janja. A gente tem uma coisa inusitada, que é o comentarista mais alucinado, né? Que é a palavra certa da Jovem Pan. Que primeiro o concorrentista é o Paulo Figueiredo, que é o neto de ditador, né? Do João Figueiredo, que é aquele cara que fica falando que tem fontes no exército, que vai acontecer, que é só aguardar, que tá tudo certo, que a onça vai beber água, que a cobra vai fumar, que não sei o que, e que vai acontecer, e que tá fazendo, e que generais estão se movimentando e tudo mais. A gente tem o Rodrigo Constantino, que já foi citado aqui na nossa primeira categoria de plural liberal. E a gente tem o cara que foi demitido logo após a vitória do Lula, que é o Guilherme Fiuza, né? Então, cara, é um paro duro aqui, né? Uma categoria onde ninguém sai. O Brasil perde com esses três aqui, mas eu dou o meu prêmio pra quem? Pra quem que eu dou o meu prêmio, Beck? A gente gastou, sei lá, umas 2 horas montando diversos nomes aqui para os concorrentes e tirando um, colocando outro, criando novas categorias. Não é à toa que esse é o episódio mais longo dos Estados Unidos do Brasil e, com certeza, na segunda temporada será também um episódio mais longo. Mas aqui a gente está falando de nada mais, nada menos do... Oi, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, tudo bem? Rodrigo Constantino, receba o seu pastel de queijo da nossa noite de gala, da nossa premiação dos Estados Unidos do Brasil. Pelo menos os petistas ameaçando boicotar lojas como a Havan é boa notícia, né? Porque aí vai ter queda de 100% nos furtos. Se nós tivéssemos o contato e a amizade com o Guga Chakra, esse seria um favor que eu solicitaria, de entregar o nosso meme do prêmio pro Constantino. E Constantino, assim, aceite o prêmio de bom grado, afinal de contas, não é todo dia que você ganha um prêmio. Cara, e a gente tem a categoria que é o pior investimento de um patrocinador. Vamos falar do senhor Deltan Paracetamol. Nome complicado para falar. Ele sofreu um processo em função da operação na Lava Jato, isso foi parar no STF, e aí ele teve que pagar uma multa absurda. Absurda no valor que um brasileiro comum não consegue levantar, fazer em um mês. Não lembro exatamente o valor, se eram 300 mil reais, 500 mil reais, mas qual foi a ideia do Deltan? Eu vou pagar do meu próprio dinheiro? Não, eu tenho muitos fãs. Se vou para o OnlyFans? Não, ele não foi para o OnlyFans. Ele fez um crowdsourcing, ele pegou um crowdfunding e fez uma famosa, no português, vaquinha. E conseguiu justamente o dinheiro que precisava para pagar a multa. Só que o que ele não sabia é que logo depois de ter conseguido isso e ser publicado em tudo quanto era meio de comunicação, veio a decisão do STF que ele teria que pagar mais. Péssimo investimento. Então vamos para o concorrente número 2, que é o presidente do PL, o senhor Valdemar da Costa Neto, que teve recentemente diversos vídeos de sua ex-mulher chutando, botando a merda no ventilador
e falando das várias estrumes cometidos pelo Valdemar desde sua época jovem no Congresso Nacional. E o Valdemar, seguindo ordens do capitã, né, do Bolsonaro, quis provar que as urnas, só do segundo turno, tá, gente? E só para presidente da República, estavam fraudadas. E aí o Valdemar, com seus advogados, entraram no STF para pedir a anulação do segundo turno para presidente. Mas incrível, isso não afetou o primeiro turno, para presidente, não afetou nenhuma das outras urnas eletrônicas para nenhum outros cargos. Então é um pouco suspeito. E curioso que a sigla 22 do partido foi justamente a cifra que ele tem que pagar, só que 22 milhões de reais, e não é o partido que vai ter que pagar, é ele, porque o fundo, as contas do partido estão bloqueadas. Então, toma essa de querer patrocinar a ideia louca do Bolsonaro de tentar fazer uma ruptura no processo democrático brasileiro. Cara, só que pior do que isso, só o investimento da plataforma Rumble. A plataforma Rumble, para quem não conhece, como nós mencionamos e explicamos o que é OnlyFans, o Rumble tá aí, é uma plataforma que vem da alt-right americana, da direita alternativa ou da extrema-direita, numa tradução mais próxima do brasileira, extrema-direita brasileira, e que eles defendem a liberdade de expressão total. Ocorre que a Rumble nos Estados Unidos pode produzir seus vídeos de acordo com a legislação doméstica, mas aqui no Brasil, os vídeos que são feitos aqui têm que respeitar o ordenamento jurídico brasileiro, as leis, a Constituição, etc. Os acordos devem ser respeitados. E quem é o garoto propaganda da Rumble, Beco? E peço desculpas a toda a comunidade judaica. É o cara que foi colocado para, digamos, inaugurar, assim, de forma grande, né? Não que não tivessem brasileiros no Rumble antes, né? Mas foi colocado como o cara que iria inaugurar. Cara, a plataforma Rumble é muito ruim, cara. É muito ruim, o aplicativo é ruim, Não, parece que é aquele programador da década de 95 que está experimentando com HTML1, fugindo de linguagem de programação web, papo bem nerdola, mas é tão ruim o negócio que lembra, vamos pensar aqui, tipo, o portal Ball na década de 90, anos 2000. É tipo o UOL da vida na década de 90 e anos 2000. Na época que o pessoal não usava Google, usava Alta Vista. É tão ruim quanto a internet naquela época. E o Rumble tem o Monark como garoto propaganda, que supostamente dizem por aí que ele recebe entre 20 a 25 mil dólares por mês sendo garoto propaganda com seu programa Monark Talks. Então, entre os três, vaquinha do Deltan. O Deltan, na nossa opinião, ele vai conseguir recuperar isso, porque ele foi eleito. Ele vai conseguir administrar essa situação. Valdemar da Costa Neto, por outro lado, pagar 22 milhões de reais não é fácil para ninguém, mas no Brasil que a gente conhece e que a gente viu o tanto de dinheiro que foi roubado do nosso bolso para orçamento secreto, e um dos principais redutos que ainda vai ser verificado foi para o PL, nós podemos dizer que Valdemar vai conseguir pagar esse valor no STF, porém, quem efetivamente vai estar pagando por isso vai ser a população brasileira. Logo, por conclusão óbvia, o que resta, o pior investimento feito por um patrocinador no Brasil vai para a plataforma Rumble. Parabéns, Rumble! E deve estar, assim, perdendo, não sei, cara, mas, tipo, poderiam ter escolhido tantos outros garotos propagandas da direita e tal, mas colocaram justamente um cara
e não tá dando sucesso nenhum, infelizmente, pro Monark, assim, do ponto de vista pessoal. E o sucesso que ele fazia no Flow, assim, é impossível de dizer o amanhã, mas é muito provável que ele jamais vai reconquistar. E como esse programa é gravado, daqui a pouco é possível no futuro que alguém faça esse corte e fale, viu, Beck estava errado. Mas eu duvido. Eu duvido. O Flow, cara, o Flow ali o Rumble, ele é muito nichado, cara. Ele é ruim, ele não daqui é a pouco vai fechar aqui. Não, vai fechar. Ele não tem investimento em infraestrutura dentro do aplicativo e nem no site. Então é horrível. Vai fechar aqui. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo. E aí vamos para melhor perdedor das eleições. Temos como primeiro concorrente... Que destreza. O representante do Partido Novo, Luiz Felipe Dávila, que ele conseguiu assim, para ser o melhor, o contexto dessa categoria, a gente tem que levar, né, alguns parâmetros, porque a gente não é um programa meramente opinativo. A gente vai atrás de dados e quando os dados não são acurados, a gente vai atrás de evidências que demonstram se tais dados são próximos da realidade. Mas no caso do Felipe Dávila, é só olhar no TSE quanto que ele fez de porcentagem de votos no Brasil, que eu acho que ficou abaixo dos 2%, foi 1 ponto alguma coisa, 1,4%. Então faz jus ao bordão, tipo, printar uma estampa com o rosto dele, todo em preto, tipo camisa Che Guevara, só que branca, né? Polo, porque é do Novo. E embaixo a frase memética dele, o meme. Que destreza. E o segundo concorrente a gente tem o Jair Bolsonaro, cara. O Jair Bolsonaro que perdeu as eleições, como todos sabemos, né? Ai, que destreza. Parafraseando o Luiz Felipe Dávila, Jair Bolsonaro foi de base. Inclusive eu vi imagens divulgadas no Twitter de um caminhão de mudança chegando no Palácio da Alvorada, cara. É verdade, tá acontecendo. Tá acontecendo, cara. Faltam alguns dias, cara. Contando uns minutinhos, cara. Foi de base, cara. Não, assim, e voltaremos pro segundo concorrente, porque a gente poderia falar o maior perdedor das eleições, Bolsonaro, por vários motivos. Mas vamos pro terceiro concorrente, que novamente aparece na nossa lista. Ele provavelmente é o maior nomeado de todas as categorias. Nós não podemos esquecer do candidato do PDT, que é o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que teve 4 nomeações da nossa premiação, né? O Ciro Gomes que tá aí, mas a diferença... Por que... Eu vou te dar um spoiler. Quem que é o melhor perdedor das eleições? Quem que é o pior perdedor, no caso? É o Jair Bolsonaro. Porque Luiz Felipe Dávila e Ciro Gomes aceitaram o resultado das eleições. Jair Bolsonaro não aceitou. Eu não sei se ele não aceitou, porque quando ele deu o discurso de 2 minutos logo depois da vitória do Lula, graças a Deus, no discurso dele ele não mencionou a vitória do Lula como em toda democracia o perdedor. Até a Liga, como aconteceu quando era Lula contra Alckmin, o Lula, isso está gravado, está na internet. O Lula conversou com o Alckmin, tipo, premiou, parabenizou o Lula e tal. Isso é normal, não apenas no Brasil, mas em qualquer Estado democrático de direito. Mas no caso do Bolsonaro, não trata-se apenas de ser o melhor perdedor. Eu acho que tá faltando alguém falar pro Bolsonaro que ele não vai ser eleito na próxima legislatura. Porque, tipo, o tico e o teco dele não tá batendo muito bem. Ele tá fazendo 60 minutos de job por dia, em média. Só tem um compromisso, basicamente. Nós aqui, gravando esse episódio, trabalhamos basicamente 3 dias da semana gravando este episódio, que é a média do Bolsonaro nos últimos 45, 60 dias, sem levar em consideração todo o trabalho de pré-produção
para montar esse episódio. Então, o Bolsonaro, de fato, é o melhor perdedor das eleições. Só um parênteses. Nós avisaremos a ele através do prêmio Pastel de Queijo, porque eu acho que ele até hoje não sabe. Mas vamos lá, os melhores, né? Para finalizar aqui o nosso grande episódio com mais de 3 horas de duração, eu estava sendo completamente franco com vocês, nosso público cativo. Esse é o nosso Oscars. E na nossa retrospectiva, a gente segue a regra a fio, assim, né? Então, maior brasileiro de 2022. É o mais aguardado, o mais importante pro final, cara. É o melhor filme, o melhor diretor, o mais pica, o maior chefe, pau na mesa. Primeiro candidato sou eu. Meu nome é Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu vou ganhar as eleições. E muito obrigado ao povo brasileiro por ter investido, mais uma vez, na democracia brasileira. O segundo candidato é ele, o nosso careca favorito, o ministro cabeça de ovo, da cabeça lustrada. O povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Cabeça de ovo, cabeça lustrada. Não, o Alexandre de Moraes com data máxima venia, que no juridiquês significa com o maior respeito possível, mas também falando sobre a prática jurídica, judicial, né? Que advogados, muitas das vezes, quando falam alguém em data máxima venia, a legenda embaixo é do tipo, vai se fuder. Mas não é o caso. Eu acho que a melhor tradução do data máxima venia é: gostaria de concordar com você, mas você está errado. Exatamente assim. É tipo isso. Eu ouvi tudo que você teve a dizer durante os últimos, 30 minutos, mas data máxima venia vai tomar no meio do seu cu. Tô falando um monte de bosta. No caso do Xandão, eu vou receber o data máxima venia, não do juridiquês, mas da prática jurídica judicial, na verdade. Que é, cara, o Xandão, ele tem de tudo, apesar de ele ter a sua imagem, ser respeitada e tal, você pode colocar o Xandão como action figure, você pode botar o Xandão como o garoto propaganda do Xambinho, você pode colocar o Xandão. É sério, ele pode ser o Kinder Ovo brasileiro, cara. Né? Isso tudo é elogio, tá? Eu não tô falando mal do Xandão, não. Pelo amor de Deus, Xandão. Não, eu curto pra caralho as decisões do Xandão. Mas, tipo, assim, se ele tá precisando ganhar dinheiro, e ele não precisa, obviamente, ele tem um cargo até ele se aposentar compulsoriamente de extrema relevância nacional. Mas, assim, o que não falta depois é abrir várias empresas aí, de fechar parceria com a Bandai, fazer um anime de repente. Xandão Supremo, em vez de ter aquele advogado que faz objeção. Aí é o Xandão falando assim, tipo, dando as galvalgadas, né, as marteladas assim, cálice. Mas o terceiro concorrente é o Sir Lewis Hamilton, cara, que é o nosso querido brasileiro que esse ano ganhou a honraria de cidadão honorário brasileiro, que merece estar nessa lista, que é heptacampeão mundial de Fórmula 1, cara, e é um cara extremamente carismático, um cara que corre pelo certo, luta pelas causas boas. Pelas causas certas, exatamente. E mais do que isso, ele tem um extremo laço com a comunidade brasileira de Fórmula 1, com a família Senna. O maior ídolo dele de Fórmula 1 foi o Senna, é o Senna, e o Lewis, assim, ele até mencionou num programa televisivo que ele pretende vir mais vezes ao Brasil para passar férias e possivelmente aprender a falar português. Obviamente que
ele não vai aprender a se comunicar perfeitamente e tal, mas, tipo, ele vai, pelo menos, dar uma entrevistinha aqui, uma pontinha ou outra, ele vai falar umas coisas bacanas em português. Cara, ele é, sim, o nosso eleito pelos Estados Unidos do Brasil. Ele é o maior brasileiro de 2022. Cara, salva de palmas para o Lewis Hamilton, porque esse cara merece, tipo, todo o apoio brasileiro, tipo, do mundo, assim, sabe? Tipo, o cara é foda, o cara é fantástico, cara. Será que o Lewis Hamilton agora pode votar? Pode se candidatar a deputado federal? Será que o Lewis Hamilton... Tem que ter cuidado, né? Porque, tipo, a Receita Federal... o sistema tributário brasileiro é bem mais complexo que o britânico. Então ele tem que tomar uns cuidadinhos aí pra não fazer negócio trambique, passarem a perna nele e tal. Não, a pegada é que ele mora num lugar, né, que eu acho que nem sistema tributário tem, né? Tipo, que é Mônaco. Que eu acho que nem tem é verdade. Que nem tem um sistema. Que nem tem um. Eu acho que nem tem um sistema tributário, assim, tipo. Mas vamos finalmente para os nossos mandadinhos de segurança. Afinal de contas, não poderia ser uma grande premiação se a gente não falasse quais são os nossos maiores, melhores dicas culturais ao longo de 2022. E aí a gente poderia falar... poderiam ser milhares de subcategorias, assim, melhor livro, melhor filme, melhor seriado, melhor jogo de videogame... melhor trepada, talvez, mas é melhor não falar esse. Bem, eu posso falar porque eu sou casado, mas, enfim, eu não vou falar da minha vida íntima aqui e para ninguém. Mas a grande questão é, Beco, quais são as suas melhores dicas culturais em 3 categorias? Eu fui só para a categoria de filme. Eu botei o filme do Elvis, que, cara, que pra mim mexeu muito, porque eu sempre fui muito fã do Elvis, desde moleque, assim, eu comprava os DVD do Elvis, assim, nas lojas americanas e tal, e, tipo, sempre fui muito apaixonado pelo Elvis, e esse filme do Baz Luhrmann, que é um diretor que eu gosto muito, muita gente acha ele cafona, mas eu gosto muito de como ele posiciona as cores, de como ele bota a reação das pessoas, ele é diretor de um filme que eu amo de paixão, que é O Grande Gatsby, que é um dos meus filmes favoritos, e, tipo, eu gostei muito bom. Foi fenomenal, assim, tipo, é aquele filme que, sabe, você mexe, te emociona, porque você vê o cara moleque, crescendo na carreira, até aquele período de decadência dele lá, que ele tá, porque, tipo, ele tem, tipo, um Alan Jesus, assim, que é, tipo, um empresário do Luva de Pedreiro, que é o empresário dele lá, que ele fica lá tocando em Las Vegas, lá, 300 shows por ano no mesmo lugar, entendeu? Que, tipo, ele nunca pôde fazer show fora do país, diferente dos Beatles, né, que fez turnê mundial. O Elvis nunca pôde fazer isso, porque o empresário dele não podia sair dos Estados Unidos, então ele fecha um contrato lá com o Hilton, e ele fica tocando no Hilton, e ali mostra muito isso lá, que ele fica cansado, aquele período de decadência do Elvis, período do auge, o Elvis, cara, simplesmente não tancou, precisava de medicamentos e essas coisas, cara. Só para deixar bem qualificado as nossas categorias aqui. E nós deixamos de forma livre escolher livro, ou filme, seriado, mas tem que ser obras do ano corrente. Então, o segundo filme, cara, que eu altamente recomendo, que é um Hombre de Acción, que é um filme espanhol que se passa em Paris, de história verídica do movimento de um cidadão anarquista. Em espanhol e francês. E, cara, é um filme fantástico que mostra essa questão, né, que os anarquistas e os comunistas sempre foram diversos, da questão da ação direta, vale a pena ou não vale a pena, por isso que o filme chama Um Homem de Ação, e nesse filme mostra a questão dele lutando, né, contra os bancos, fazendo primeiro assaltos a bancos, depois indo
de formas mais sofisticadas, falsificando o dólar e depois falsificando o traveler checks. Os travel checks lá do Starretas lá do Citibank. E, cara, ele aquele negócio é 1/3 para quem executou a ação, 1/3 para os presos anarquistas e para as famílias, né, para manter eles durante a prisão, e 1/3 para organizar um terço para a causa, né? E isso daí na história real, ele financiou movimentos de esquerda na América Latina e financiou movimentos de esquerda na Europa através desses esquemas. Mas pra mim, cara, já dando spoiler do vencedor, que não começou esse ano, mas teve temporada esse ano e terminou esse ano, né, que é Better Call Saul, assim, que eu acho que bota um fim fantástico, assim, no universo Breaking Bad, assim. A última temporada é a melhor temporada, ela é muito boa, ela foi dividida em 2 partes, assim como Breaking Bad, com 1 mês de distância, né? 1 mês sem episódio. E, cara, foi, tipo, muito bom, assim. Fechou o universo Breaking Bad com chave de ouro, cara. Tipo, Breaking Bad o caminho é nota 9, Breaking Bad é nota 9.5 e, tipo, Better Call Saul é nota 10. Então, pra mim, acho que a melhor coisa que eu assisti em 2022 foi a última temporada de Better Call Saul. E você, Beck? Cara, eu cresci... A minha infância, quando eu tive 2 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. E toda a minha infância foi lá. Eu vinha pro Brasil só por férias para ver minha avó, esse tipo de coisa. Então, eu assistia muitos desenhos e filmes na metade da década de 80 e o início da década de 90. E um filme que é tipo, sei lá, é como se... vale a pena ver de novo a Lagoa Azul, que passa 30 vezes, ou já passou mais de 30 vezes na Rede Globo. Um filme que sempre passa na televisão aberta, na verdade são 2, em Thanksgiving, em Dia de Ação de Graças, e no Natal sempre passa Esqueceram de Mim, o primeiro, com Macaulay Culkin. Mas não é esse o filme. O filme que, tipo, revolucionou minha infância e tipo, adolescência, assim, que achava demais, foi Top Gun, mas obviamente esse filme não é de 2022. E quando finalmente veio Top Gun Maverick, Top Gun 2, cara, é um filme que no final de quase involuntário eu tava batendo palma. Então esse é o concorrente número 1. Concorrente número 2, e aí o segundo e o terceiro são produções britânicas. A segunda é o Peaky Blinders, que finalmente chegou à sua última temporada. Não, pelo visto não acabou, porque haverá um filme. O ator Cillian Murphy, que faz o papel principal dentro dos Peaky Blinders, ele agora está gravando um filme que vai fazer o papel do Oppenheimer. E nos Peaky Blinders conta a história sobre como essa gangue de Birmingham, na Inglaterra, no início do século XX, eles enfrentam de tudo. É uma família cigana que começa a ganhar dinheiro com aposta de cavalos, e aí a história eles vão subindo na vida de forma extremamente imoral, mas você começa a ver os valores do Tommy Shelby, que é o ator principal, interpretado pelo Cillian Murphy. E é uma excelente série, muito bem feita, e parece em diversos momentos históricos, como Post-Traumatic Disorder, trauma que o Tommy Shelby sofreu na Primeira Guerra Mundial. E na primeira temporada, não vou dar spoilers nem nada, mas muito bem feito, salvo engano, são 6 temporadas, e só vai melhorando as temporadas, e mexe com questões que tanto ocorreram na Alemanha, como a questão do nazismo, como também aconteceu um movimento dentro do Reino Unido, que era o integralismo, e que existiu no Brasil também o integralismo, que é uma forma de
barra fascismo, barra nazismo, e só que não fala do Brasil, é óbvio, mas descreve muito bem essa ascensão desse movimento dentro do Reino Unido e como ele faz papel de quase um agente duplo a favor de se infiltrar dentro desse movimento em temporadas futuras para passar o que realmente deve ser feito. Então, ele, apesar de escrever seu sucesso por caminhos tortos, ele sempre tem aquele olhar objetivo, sereno, calmo, mas ao mesmo tempo de botar medo. Seriado sensacional, assistam. E o terceiro concorrente é The Crown, que a última temporada não é de fato a última temporada, mas que está agora na Netflix. Fala sobre, o primeiro episódio é sobre o navio Britânia, que é um navio que já foi aposentado, mas foi o navio que a Rainha Elizabeth II, enquanto jovem, lançou para navegar pelos mundos e visitar os países da sociedade Commonwealth. São os países, as ex-colônias do Reino Unido, mas que, de certa forma, sempre os laços comerciais sempre se mantiveram e as riquezas sempre voltaram para a Inglaterra, para a coroa, e vai contando um pouco sobre a decadência, entra justamente na fase da Princesa Diana. A atriz que interpreta a Princesa Diana é maravilhosa a título de interpretação, e os trejeitos, maneirismos, excelente seriado. Mas ganhador 2022, impecável, para mim, é Peaky Blinders. Os malditos Peaky Blinders. É isso, gente. Olha, nós somos Estados Desunidos do Brasil. Meu nome Muito obrigado pela presença na nossa noite de gala, pessoal. Comigo, Beco, por mais de 3 horas. Eu espero que vocês tenham aproveitado muitíssimo o nosso episódio de hoje, mas não apenas isso. A nossa primeira temporada, esse é efetivamente o nosso último episódio de 2022. Ano que vem, segunda temporada, seriado 2, episódio 1, e nós vamos efetivamente estar em outro Brasil, pois teremos outro presidente, não apenas eleito, mas em exercício. Então, amanhã será maior, amanhã vai ser um dia melhor, e vamos tentar não deixar que determinados desafetos nos afetem nas nossas celebrações de final de ano, de Natal, e que, né, eventualmente alguma desgraça possa acontecer entre famílias. Vamos manter a união, porque não existe nada mais importante ou sagrado do que passar boa qualidade de tempo com os nossos familiares e os nossos amigos próximos, né? Então, com isso, eu desejo a todos vocês, ouvintes, um feliz 2023, boas festas, sem fazer piadinha de tiozão, boas entradas, mas que aproveitem muito também essa virada. E, Beco, últimas palavras para você com o público. Cara, eu agradeço muito aí por todo mundo que escutou todos os episódios e essa terceira temporada. Agradeço muito ao nosso público e eu desejo a todos um feliz 2023, que Deus abençoe vocês, cara, que vocês não esqueçam do espírito natalino, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para este mundo. Eu sei que eu sou um cara que fala muita besteira, acabo me extrapolando às vezes, mas eu sou cristão, né, então que o príncipe da paz, né, esteja na vida de vocês, e eu agradeço muito e eu vejo vocês o ano que vem, se Deus quiser. Nos vemos no ano que vem. E, gente, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, entrem lá no site backroomstudios.com.br. Back como maconha, não como traz, em inglês, é B-E-C-K. Room, R-O-O-M, Studios, studios.com.br ou www.estadosdesunidosdobrasil.com.br.
e aí você vai ser redirecionado. Lá tem a nossa página de contato, e a gente está reformulando um pouco o site para, caso vocês queiram deixar comentários em cima dos episódios, até de forma anônima ou criando pseudônimo, vocês possam fazer isso com um pouco maior de liberdade, sem medo, represália, e enfim. E, por favor, não esqueçam de nos apoiar, porque somos uma produtora independente. Então, entre na aba Apoia-se, dentro do Backroom Studios, e se você é um trabalhador comum, como a gente, que eu, no caso, sou pesquisador acadêmico e busco ganhar dinheiro de vez em quando como advogado para pagar os sustentos em casa e tentar empreender, e como todo mundo tenta, né, ser feliz através de trabalho, doe aí seus R$13 pra gente na classe trabalhadora. Se você é Faria Limer, doe aí os R$30. Se você é Old Money, doe R$30. Ou se você é da classe Jeff Bezos, é só mandar um Pix pro e-mail que consta lá dentro da página do Apoia-se. E é isso, minha gente. Muito obrigado ao longo desses, incluindo esse episódio, 8 episódios que nós gravamos ao longo de um semestre, e nos vemos no ano que vem. Esse foi o último episódio de 2022 de Estados Desunidos do Brasil. Meu muito obrigado. Cara, muito obrigado, pessoal. Tô feliz, cara. Tô feliz. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Porque es la naturaleza del imperialismo que bestializa a los hombres. No manera de verdadeira democracia social e econômica. A minha geração e até essa molecada que foi pra rua pra derrubar o regime militar. Que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Estados Desunidos do Brasil, Série 1, Episódio 8. A Noite de Gala, Premiação Pastel de Queijo. Apresentado por César Beck e Beco. Produzido por Rafael Oliveira. Uma produção do Backroom Studios. Backroom Studios.